Esse grupo, composto por Maria Soniale, Francisco Gabriel e Thaís Jerônimo, irá tratar sobre a sucessão de bens no exterior. Inicialmente, convém ressaltar um conceito destacado pelo doutrinador Mazzuoli, que diz que a natureza da sucessão de bens, ela é bifronte. E o que é que isso quer dizer? É que ela é composta por um viés pessoal e um viés material. Esse viés pessoal, ele diz respeito ao autor da herança e aos seus herdeiros. Já o viés material vai tratar sobre os bens deixados pelo falecido, ou seja, a herança em si. Quando a gente fala da sucessão de bens no exterior, a gente estuda todo o trâmite, todo o procedimento e todas as questões que envolvem a transmissão do patrimônio de uma pessoa falecida que possui bens em outro país, ou seja, no exterior. Como também a gente fala, dessa transmissão de bens de uma pessoa que possui uma nacionalidade estrangeira. No contexto do direito brasileiro, a gente vê que a jurisdição, que rege esse procedimento está previsto ali nos artigos 21 a 25 do CPC, do Código de Processo Civil. Mas para falar de uma lei aplicável nessa situação, porque a sucessão de bens ela vai depender de onde os bens estão situados. E no contexto brasileiro, a gente encontra uma lei aplicável nessa situação na LINDB, como será visto posteriormente com os demais colegas. Bem, quando uma pessoa falece e deixa bens em diferentes países, o primeiro passo é determinar qual país tem jurisdição para conduzir o seu inventário, seguido da definição da lei que será aplicada para regular a sucessão. O artigo 23, inciso 2º do Código de Processo Civil reconhece que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, proceder ao inventário e partilha desses bens situados no Brasil, independentemente do domicílio ou da nacionalidade do autor da herança, ou seja, do de cujus. Então, se houver bens no Brasil, por exemplo, a Justiça brasileira tem jurisdição exclusiva para decidir sobre a divisão desses bens, embora seja possível que o inventário ocorra de forma extrajudicial. Esse princípio reflete a soberania do Brasil e, portanto, uma decisão tomada por um juiz estrangeiro sobre os bens localizados no Brasil não terá validade, sendo inaplicável no país e não podendo ser homologada pelo STJ. Por outro lado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que os juízes brasileiros não têm a competência para decidir sobre os bens situados no exterior. No Brasil, portanto, adota-se o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. Ou seja, quando o falecido deixa os bens em diversos países, será necessário abrir um inventário em cada um desses países onde os bens estão localizados. No julgamento do recurso especial número 1.410.958, no ano 2014, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça abordou a questão da competência jurisdicional e a aplicação das normas do direito internacional privado na questão de sucessão de bens localizados no exterior. Neste caso, o STJ reafirmou a independência da jurisdição brasileira em relação a disposições da LINDB e determinou que os valores dos bens localizados fora do país devem ser compensados na partilha realizada pelo juiz brasileiro. Portanto, pode-se perceber que este entendimento busca conciliar as normas do Código de Processo Civil com as regras estabelecidas pelo direito estrangeiro e podendo assegurar uma divisão de bens justa entre os herdeiros. Nesse contexto, o artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal assegura o direito de sucessão de bens de estrangeiros que estejam localizados no Brasil, garantindo que a lei brasileira será aplicada
em favor do cônjuge e dos filhos, caso a lei do domicílio do falecido, de cujos, seja menos favorável a estes. Conforme explica Mazzuoli em seu livro Curso de Direito Internacional Privado, essa regra busca evitar desvantagens que possam surgir com a aplicação das regras do direito internacional privado. Um exemplo dessa desvantagem que pode ocorrer é o artigo 10 da LINDB, que declara que será aplicado na sucessão a lei do último domicílio do de cujos, que nem sempre é favorável aos herdeiros. E para reforçar essa proteção, o parágrafo 1º, artigo 10 da LINDB, diz que em casos de sucessão de bens de estrangeiros localizados no Brasil, será aplicada a lei brasileira se esta for mais favorável ao cônjuge e aos filhos. Por fim, também é válido ressaltar que o processo prático para essa transmissão de bens do exterior é muito parecido com o inventário brasileiro. Ele possui algumas etapas bem semelhantes. Essas etapas são a confirmação do óbito, localização dos bens, determinação do testamento, então vai saber se existe ou não um testamento legal e válido dentro das leis estabelecidas no local onde estão situados esses bens. A nomeação do executor, que é muito parecido com o inventariante aqui no inventário brasileiro, a identificação dos herdeiros, análise das leis locais, o registro e transferência de propriedades, pagamento dos impostos e, por fim, a tradução e autenticação dos documentos.